Olá, meus amigos, estamos de volta nesse canal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Você que vai fazer vestibular, vai fazer o Enem, você aqui se prepare de forma melhor. Bom, hoje nós vamos falar dos primeiros filósofos da Grécia Antiga. Nós vamos falar dos pré-socráticos. Nós vamos falar daqueles filósofos que antecedem Sócrates. E nós vamos falar também de um período da Grécia que ainda não está instituída como nós conhecemos no período platônico, no período socrático. Nós estamos ali situados na Ásia Menor, nós estamos numa região grega conhecida como a região jônica, onde vai surgir a primeira escola que era conhecida dentro da história da filosofia como a escola jônica. Neste momento, o homem não quer mais compreender, o homem não quer mais entender o mundo a partir de pensamentos atrelados à religião, atrelado a mitos. A mitologia já não é capaz de satisfazer a sede de conhecimento humano. O ser humano quer um conhecimento autônomo. Vamos agora deixar a religião de lado, vamos agora deixar o mito de lado, vamos agora buscar compreender o mundo e a realidade das coisas por meio de conceito. A filosofia agora vai trazer aquilo que nós conhecemos quando estudamos a filosofia de parâmetros conceituais. A filosofia, o objetivo dela é trabalhar conceitos, e nesse período surge os primeiros conceitos lógicos, explicativos da filosofia, desatrelado e desgarrado da religião, desgarrado do mito. Nesse período se busca pelo princípio originário das coisas. No primeiro momento nós temos a physis. A physis é compreendida como um princípio capaz de compreender o fenômeno e as coisas do jeito que elas são. E sendo que essa physis, esses filósofos que trabalhavam essa questão, é compreender o mundo através da natureza em si e também compreender a própria ação humana através dessa natureza, desse princípio, nós vamos ter o princípio que vai permear esse momento histórico da filosofia que nós conhecemos como o princípio arqué. O princípio originário de todas as coisas, o princípio primeiro de todo o movimento do universo que deu origem às coisas do jeito que ela é, as coisas do jeito que ela evolui e as coisas do jeito que ela desaparece e permanece sendo o que é. Olha que interessante. E nesse primeiro momento nós temos a escola da Jônia. A escola da Jônia é a primeira escola que nós temos notícia dentro da filosofia e nós não sabemos muito, dos seus principais autores, dos seus principais fundadores. O fundador da escola jônica que nós temos notícia é Tales de Mileto. Temos notícias dele, do seu pensamento por meio de fragmentos, graças aos historiadores da filosofia e os doxógrafos, certo? Tales de Mileto disse que o arqué, o princípio originário de todas as coisas, é a água. A água é o princípio originário. Ele está dizendo o seguinte, que tudo é úmido. Ele fez a experiência com a árvore, ele fez a experiência com o animal, viu que também o animal era úmido, que o ser humano era úmido, que as coisas eram úmidas, logo ele deduziu por meio do pensamento dedutivo, por meio do pensamento lógico, de que quer o ser humano e que o princípio originário é a água. O princípio primeiro de todas as coisas, de onde vem e para onde vai, é a água. Olha só que sacada de Tales de Mileto. Dizer que o princípio originário é a água por meio de uma visão totalmente física, totalmente experimental, por meio do conhecimento empírico, não do empírico que nós conhecemos, mas vamos conhecer mais tarde dentro da filosofia, mas um conhecimento que o levou a compreender a realidade e o mundo e a chegar a essa conclusão, Foi por meio justamente dos sentidos, por meio do sentido, da visão, do tato, ele percebeu e disse: o princípio originário de todas as coisas é a água. Obrigado. Esse é o pensamento
de Tales de Mileto, é importante, pode cair no nosso vestibular, e nós ficamos por aqui. Curte nosso canal, dá um likezinho, e até a próxima. Nós vamos continuar nossa trajetória dentro da história da filosofia, com os pré-socráticos. Valeu!